Fala galera, beleza? Fala galera, tranquilo? E aí pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo agora sobre temperatura. É isso aí, vamos mostrar para vocês aqui alguns sensores, uma eletrônica de temperatura e também um visor de temperatura. Roda o vídeo. É isso aí galera, antes de iniciar o tema, a gente vai falar um pouco dos equipamentos que a gente vai estar utilizando hoje. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o nosso comunicador de campo HART 475, que nós já falamos sobre ele há uns vídeos atrás. Se você tem mais curiosidade para saber sobre ele, clica aqui na nossa descrição que a gente vai deixar o link para o vídeo para que você conheça mais um pouco sobre esse equipamento de muita utilidade para instrumentação, ok? Aqui a gente tem um banho térmico do tipo bloco seco, que é utilizado para a gente gerar o valor de temperatura para fazer a calibração dos sensores, né? A gente tem aqui alguns sensores, né, que a gente vai estar mostrando para vocês. Aqui vocês podem ver a eletrônica de temperatura que nós vamos estar utilizando nesse vídeo. Veja que ela é bem compacta, né? Vocês podem ver mais alguns detalhes da eletrônica e abaixo vocês podem ver um visor de temperatura ou simplesmente um termômetro. Nesse caso aqui é o tipo expansão de gás, onde nós temos dentro do sistema dele um gás, né, comprimido, que ao elevar a sua temperatura ele expande, e a parte interna dele lembra muito de um manômetro do tipo Bourdon, que ao expandir a temperatura, ao expandir o gás, perdão, ele vai aumentar o seu volume e consequentemente expandir os mecanismos girando este indicador de acordo com a escala que foi configurado, ok? Continuando, a gente tem esse equipamento aqui da Precis, que é o TC502. Ele é utilizado para fazer aferição e medição de instrumentos padrões, ou seja, é o instrumento que a gente utiliza para fazer a comparação em bancada de laboratório com os que a gente quer aferir e calibrar, entendeu? Esses padrões eles são calibrados e certificados por empresa com padrão RBC, que são as normas que regem esse sistema. E esse aqui é o Flux 754, é um calibrador multifunção que ele é utilizado para diversas grandezas, como vocês podem ver aí na imagem. Ele faz a medição e também gera, né, no caso se for corrente, tensão, tem miliampere, tensão contínua, temperatura TC e RTD, né, que é Thermopar e PT100. Ele comunica HART, ele tem diversas medições, né, é um multifunção que a gente chama. Pressão também ele lê com a célula. Isso, você conectando a célula na lateral aqui, a célula de medição, você consegue ler pressão também. No caso aqui a gente está utilizando ele para fazer a leitura de corrente de saída do nosso transmissor de temperatura que a gente está vendo ali. Isso, estamos utilizando simplesmente como perímetro no caso, né? Então pessoal, aqui a gente está simulando a calibração de um transmissor de temperatura, certo? Que é constituído basicamente do elemento sensor, que aqui no caso é um Thermopar tipo T. Aí se você não está familiarizado, clica aqui em cima e assiste o vídeo sobre temperatura que a gente já fez anteriormente. Então, elemento primário, que é o elemento sensor, Thermopar tipo T, e temos aqui a eletrônica de temperatura. Se vocês perceberem, ela vai receber o sinal aqui de milivoltagem, que vai variar com a variação de temperatura lá na ponta do Thermopar. Vai receber esse sinal aqui, vai fazer o tratamento eletronicamente e vai sair aqui nesses dois condutores 24 volts de 4 a 20 mA, configuráveis, né? Como a gente já explicou. Agora a gente vai mostrar um pouquinho a configuração dele no HART. Bem, agora estamos aqui na tela de overview do instrumento de temperatura através do nosso comunicador HART. A gente pode ver algumas coisas aqui.
porcentagem da faixa, que no momento está em torno de 25%. Lembrando que esse instrumento, o range dele configurado é de 0 a 200 graus, né? A saída de corrente proporcional a essa porcentagem, 8 mA, está coerente. Nós temos aqui o valor de temperatura lido agora, que nesse caso está a 50,2 graus Celsius, né? Esse SV Electronics é a temperatura da eletrônica. Dentro da eletrônica tem um sensor de temperatura que fica lendo essa temperatura dele para usar como compensação do ambiente, ok? E este TV Electrical Output é o valor de milivoltagem do termopar. Lembrando que termopares, eles, dependendo do material que ele é construído e da temperatura, ele gera uma diferença de potencial medida em milivolts. No caso aqui, para 50 graus, né, ele está gerando 2,05 milivolts, beleza? Vamos dar uma olhada aqui em alguns outros parâmetros. Aqui você pode alterar configurações. Lembrando que é bem parecido com a árvore do outro instrumento que a gente viu, porém são configurações voltadas à temperatura, ok? Isso. Bom, aqui vocês podem ver a unidade de medida, o range, como eu havia falado, de 0 a 200, o damping, que a gente falou também, que é o tempo de amortecimento de saída de corrente, ok? Reações a erros, no caso, por exemplo, se acontece um erro de, por exemplo, o sensor abre, ele se danifica, o erro que o dispositivo vai gerar para o painel saber que ele está errado é um overrange, ou seja, ele vai indicar na faixa acima, no caso 200 graus, ok? Então vocês podem ver aqui os valores de under e overrange configurados, 3,6 mA e 22 mA, que isso facilita no diagnóstico de falhas, ok? Aqui, se você quiser alterar o sensor, que a gente está usando é o tipo T, conforme a norma IEC 84, sensor interno, limites dos sensores, limite máximo, né, de 400 a menos 270, ou seja, o range que você pode configurar nesse instrumento são desses valores, um valor mínimo de menos 270 até 400 graus. E o span mínimo é de 50 graus, ou seja, a diferença do valor mínimo para o valor máximo, ou seja, você não pode configurar ele de 0 a 30, por exemplo. O span mínimo é 50, ou seja, o mínimo é 0 a 50, ou 20 a 70, ou 50 a 100, entendeu? O mínimo. Então, pessoal, como vocês podem perceber, a gente está gerando aqui 50 graus, o valor que ele está medindo aqui, ou seja, a gente vai gerar um outro valor aqui e vocês vão perceber que ele vai alterar. Bom, eu vou simular aqui no caso 75 graus. Então, 7, 5, 0, 0, Enter. Perceba que já começou a atuar aqui para poder aumentar a temperatura. Vamos aguardar aqui para ver essa temperatura subindo. Perceba que já começou, ok? Então, pessoal, aqui retornando o valor, tá como a gente falou, 75 graus, e ele aqui no RAST também está indicando lá 75,4, e é o valor que a gente pediu. Dessa forma são feitas as curvas de calibração em bancada. A gente gera um valor de temperatura no banho térmico, coloca um padrão e compara com o instrumento que você quer aferir e calibrar, ou seja, e você levanta a curva de diversos pontos
de 0 a 100% do range que está configurado no seu transmissor de temperatura. Lembrando que, se vocês perceberem, a gente tem aqui, ó, o valor no handheld de 10.012 mA e no nosso padrão aqui também fazendo leitura de corrente 10.012, 11, da mesma forma, e o nosso padrão de temperatura aqui, ó, lendo o valor de resistência ohmica 128.42 ohms. Lembrando que é um PT100 esse nosso padrão. Isso, positivo. Está em valor em ohms porque no padrão é um instrumento, um elemento primário PT100 de 4 fios. E o instrumento que a gente está calibrando está em milivoltagem porque é um termopar tipo T. Ok? É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre temperatura. A gente fez uma pancada aqui especialmente para vocês, para tentar explicar ao máximo sobre este assunto tão importante na instrumentação, ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma sugestão sobre algum outro assunto relacionado à temperatura que vocês querem que a gente fale um pouco, deixa aqui nos comentários que a gente com certeza vai estar tentando responder ou até mesmo produzir um vídeo específico para essa sua dúvida, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Valeu, Valnei, obrigado pelo apoio aí, tamo junto. Valeu, Diego, obrigado pela divulgação aí, valeu mesmo, a gente fica muito grato pelo carinho que a gente tem recebido pelo nosso trabalho. É isso aí, a galera que está nos apoiando, a gente só tem a agradecer e aos pouquinhos a gente vai trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês e pro pessoal que está chegando. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, falou!